Olá, eu sou Júnia Lemos do canal História com Júnia Lemos e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que é a sociedade do Brasil colonial, mais especificamente do Brasil açucareiro. Mas antes de eu prosseguir, eu quero pedir para você se inscrever no canal, curtir os vídeos, deixar um comentário e compartilhar os vídeos do canal. Também quero deixar um agradecimento para uma pessoa muito querida, que é meu amigo Pedro Renault, né, que andou divulgando o meu espaço aí no Parabólica, né, um canal tão grande, de proporção aí, visto no Brasil todo. Pedro, muito obrigado pelo seu carinho, pelo incentivo e pela ajuda, amigo. Muitos anos trabalhando junto. Agradeço. Então vamos lá. A sociedade açucareira, ela tem como característica aí, ela é autoritária, aristocrática e violenta. O que é aristocrática? É uma sociedade no qual uma pequena camada da população goza de certos privilégios. Nós vamos ver isso na pirâmide, que eu vou colocar aí toda hora aparecendo para vocês, né? Então nós vamos ver que o topo da pirâmide tem um certo privilégio, né? E nessa sociedade aí, a base do trabalho é o escravo, que está aí no último patamar aí dessa sociedade. Também vamos chamar de sociedade estratificada. O que é estratificada? Com classes sociais que não se misturam. De novo, olhando na pirâmide para a gente ver aí, classes sociais que não se misturam. É uma sociedade caracterizada pelo patriarcalismo, paternalismo também, mas nós vamos começar pelo patriarcalismo, né? Nós não vamos entrar hoje na origem do patriarcalismo, né? Que ele remonta lá dos hebreus e tudo mais, civilizações antigas. Hoje nós não vamos falar sobre isso. Nós vamos falar só sobre o patriarcalismo no Brasil açucareiro, né? O Brasil até hoje é um país patriarcalista. Nós podemos colocar isso com argumento de redação. Patriarcalismo impera no Brasil, né? E ele remonta lá de civilizações antigas, os hebreus e tudo mais, chega até a Europa e se instala. A Europa vem como colonizadora e vai trazer essa característica aí. O homem, o pai, no centro, ele controla a vida de todas as pessoas, de toda a sociedade, né? E ninguém questiona esse homem. Ele é o cabeça, é ele que comanda. Ele tem controle social, ele tem controle político, ele tem controle econômico da família, da fazenda, da sociedade. Como eu disse antes, ninguém questiona esse pai, né? Esse patriarca. Ele decide com quem as filhas irá casar, com quem o filho irá casar, né? Se o filho vai ou não estudar. Então está tudo sob o controle desse senhor, né? Muita coisa do que a gente vê em novela, igual vocês veem, se a moça escravizaura, é romantizado, né? A sociedade aí, ela é muito violenta. A condição da mulher aí, ó, você vê assim a moça fugindo, indo morar em senzalas e tal, é romantizar, né? O máximo que a mulher tinha direito é de ir até a igreja e voltar, mesmo assim, seguida pelos homens da família, pelo pai, os irmãos e tudo mais. A mulher, o papel da mulher branca nessa sociedade é procriar e tomar conta da casa. É uma mulher mais jovem, né, que é casada com um homem mais velho, e a função dela, como eu já falei, é ter filhos. O escravo é a base econômica dessa sociedade, né? Que ele faz todo o trabalho, ele que toca o engenho, ele que faz tudo, que está no canavial e tudo mais. E para o escravo, né, tem uma frase que se usa, né? Pau para toda obra. É ele que toca tudo, tá? E ter escravo é sinônimo de poder. Até as pessoas de classes mais baixas, né, elas possuíam escravos. Quanto maior o número de escravos, maior era o seu status social. Como eu estava falando antes, nós falando de patriarcalismo, nós vamos falar que é uma sociedade também paternalista, né? Cabia ao homem aí, ó, velar por todos, inclusive ele alegava que velava até pelo escravo, né? E aí tem uma frasezinha, né, que a gente usa aí para se referir ao Senhor nesse sentido. O Senhor era responsável pelo pão, pano e pau, né? Pão, a comida, pano, a vestimenta e os castigos violentos que eram aplicados ao escravo, né?
é uma sociedade que passa uma falsa ilusão de riqueza aí, né? Na realidade, nós vamos ver que o Senhor, na maioria das vezes, hipotecava quase todo o seu lucro para poder tocar a fazenda, então ele estava sempre endividado, né? Acabava comprando fiado, hipotecava safras, então ele é um homem que está sempre endividado, mais de ilusão de riqueza do que tudo. Vamos ver aí que os brancos, eles começam a se misturar muito com os indígenas, né, e com as indígenas, chamadas de negras da terra, e aí começa a ter uma miscigenação muito grande, e nós vamos ver que os jesuítas vão ser contra isso aí, né? Eles não querem essa mistura entre senhor e escravo, e aí nós vamos ver que esses jesuítas começam a trazer as órfãs da terra, né, as órfãs de Portugal aí, para cá, para o Brasil. Desculpa, falei órfãs da terra? Não, órfãs da rainha ou órfãs do rei. E aonde que nós vamos ver isso? Num filme chamado Desmundo, ele mostra isso. É um filme complexo porque ele é falado parte em tupi-guarani e parte em português arcaico, tá? É brasileiro, mas tem essa linguagem. Então há uma necessidade de legenda para estar assistindo o filme. Ele narra essa saga, né? As órfãs, né, de Portugal vindo para cá, elas fazem 18 anos, aí elas não podem mais ficar no orfanato. Para onde elas são mandadas? Elas são mandadas para o Brasil para casar com homens que já viviam aqui, para evitar esse relacionamento, essa mistura de sangue entre português e indígena. Vamos ver também que há um predomínio interessante aí de judeus no Brasil, mas eles são judeus que não praticam a religião, né? Eles já misturam a sua fé com a que está aqui no Brasil, né? Então eles não são judeus que não são judaizantes. Muitos judeus estão vindo para o Brasil por causa da perseguição da Contra-Reforma. Então eles vão encontrar aí o Brasil um local interessante para eles estarem vivendo, estarem misturando e não sendo perseguidos. Quando se fala em Brasil colonial, mais especificamente da sociedade, é impossível não falar dos jesuítas, né? Eles têm um papel muito importante no Brasil, principalmente na questão da catequese dos gentios ou do indígena, né? Também chamado de negro da terra. É impossível desvincular a importância do jesuíta nesse sentido. Mas vamos dar um pulo na Europa, né? Vamos ver como que esses jesuítas surgiram. Os jesuítas, eles são fruto da reação da Igreja Católica com a Reforma Protestante de Martim Lutero de 1517. Né? A Igreja reage. Ela reage como? Criando uma nova forma de ver Deus, né? uma reforma espiritual muito baseada no renascimento artístico, né? No renascimento cultural que está surgindo na Europa. E a Companhia de Jesus, ela vai ser criada por um militar espanhol chamado de Inácio de Loyola, em 1540. Né? O Papa da época é o Papa Paulo III, e ela tinha 4 pontos, vou colocar 4 pontos importantes aí. Né? Que é a castidade, que é a questão, né, da pureza sexual, né, não de se envolver, né, de manter a castidade, né, não se corromper sexualmente, a pobreza, a obediência e a obediência absoluta ao Papa. Né? Então 4 pontos nós vamos ver aí. Os jesuítas, eles conseguiram reaver na Europa terras que haviam sido, terras não, né, mas almas, né, pessoas que haviam se convertido ao protestantismo de Lutero, de Calvino. A Companhia de Jesus, ela consegue reaver esse pessoal aí na Europa, principalmente na região aí da Alemanha. Ela consegue uma reconversão para o catolicismo. E essa reconversão, ela acontece como? Através da educação. Né? Quando você vai ensinando a ler e escrever, você vai doutrinando a pessoa para a religião que você quer. No Brasil, nós temos 2 pessoas importantes relacionadas à Companhia de Jesus, né? Nós temos aí o José de Anchieta e o Manuel de Nóbrega, 2 importantes pessoas que vêm aí para a questão da catequese do indígena, né? Do negro da terra. Uma coisinha que eu queria falar para vocês: os jesuítas, eles vão ser as figuras mais ricas que o Brasil vai ter aí, né? Então é a organização mais rica. Eles vão ter terras
na questão do plantio do açúcar, eles vão ter minas, vão ter terras, né, regiões voltadas para a extração das drogas do sertão, que nós já falamos, guaraná, erva doce, canela, essas coisas todas que a gente tem lá. E devido a essa riqueza, né, essa opulência muito grande que eles terão, eles vão atrair aí os olhares de uma figura mais para frente, lá para o século XVII, meados do século XVII, que é o Marquês de Pombal. Né? Quando ele vier para o Brasil, ele vai dar pega aí, né, vai colocar para correr aí os jesuítas e vai questionar muito essa riqueza deles. Para fechar essa parte, eu não posso deixar de falar da gramática feita pelo Anchieta, né, publicada em Coimbra em 1595. Né? Ela é muito importante, vai ser muito importante, aí, porque vai estar trazendo aí, né, a língua do brasileiro, a língua falada pelo brasileiro da época. Né? Então, meus queridos, nós finalizamos essa aula. Quero pedir para vocês, né, curtirem a página, compartilharem, deixarem comentários, é muito importante para que eu possa crescer e tudo mais, tá bom? E para que eu possa estar voltando e gravando outros vídeos para vocês. Até mais. Beijo!